Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Agora são 16 horas e 58 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, café, soja, dólar, índice e tudo mais, beleza? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo se gostar, confere lá se as notificações estão ativas. Se não tiver, clica ali no sininho para ativar as notificações. Usa aqui embaixo os comentários para comentar, tirar dúvida, sugestão. Isso é muito importante porque ajuda o canal, ajuda eu a entender o que vocês estão aprendendo, o que eu não estou conseguindo falar, se eu estou conseguindo falar direito, se eu estou me expressando bem, se eu estou sendo entendível, vamos dizer assim. Também ajuda, obviamente, o algoritmo do YouTube a entender que esse canal é um canal educacional e indicar para outras pessoas que também estejam procurando por esse conteúdo. Estou aí com 400 e poucos inscritos, vou lançar uma meta aí de atingir 1000 inscritos. Então, se inscrevam, quem não é inscrito, indica a outras pessoas. Isso é uma coisa que é fundamental. Beleza? Aqui no canto do vídeo tem um link, tem um QR Code que vai direto para o grupo do Telegram, que eu sempre falo em todos os vídeos. Então, se você é novo aqui e ainda não viu isso, pega o telefone, escaneia o QR Code, entra no grupo do Telegram. Lá é um grupo, não é um canal. Então é muito importante, porque lá a gente troca informação o tempo inteiro. Pelo fato de ser um grupo, todo mundo fala, todo mundo responde, todo mundo ensina e todo mundo aprende. Então fica muito bom, porque tem gente de diversos tempos de mercado diferente. Tem uns mais novos, tem uns que já estão há mais tempo, tem uns que operam de um jeito, outros de outro. Uns operam alguns ativos, outros operam outros. Então essa troca de informação é muito bom. Eu sempre digo que essa comunidade é o que a gente tem de mais valor aqui em tudo isso que eu faço, beleza? Então entra no grupo lá, é muito importante. Se você está assistindo pelo telefone, não vai conseguir escanear o QR Code, mas aqui na descrição tem um link, só clicar ali no link, tá ali, link para o Telegram, clica ali e abre direto o grupo do Telegram. Tá? Aqui na descrição também tem um link para a planilha de controle de operações e a planilha de FR, também tem ali um sumáriozinho com os tópicos do vídeo. Beleza? Vamos adiante então, vamos ao que interessa, começar aqui vendo o que aconteceu hoje no mercado. Ó, Ibovespa subindo 2,05%, dólar caindo 0,68%, ouro subindo um pouco, 0,48%, café caindo 1,10%, o milho terminando 0 a 0, né, 0,01%, obviamente que deu uma balançada hoje aqui, tá? Tem aftermarket e tudo mais, agora é recém, são 17 horas, e a soja caindo 0,38, boi caindo 0,85, lá fora, né, o mini S&P subindo lá 0,17, os juros subindo um pouco, 0,41, e aqui são só algumas ações que eu estou monitorando e fazendo operações. Começando a falar pelo milho, CCM FUT, gráfico semanal, como é que ele está na semana. Não mudou muito em nada em relação a ontem, né? Caiu aqui um ponto em relação a ontem, mas segue bonito no gráfico semanal. Tendência de alta, tocou na média e voltou. Hoje é quarta-feira, falta 2 dias para terminar a semana. Se hoje terminasse a semana assim, ainda assim seria um candle bonito. Claro, se ele voltar bastante aqui, fechar um candle de indecisão com um pavio grande dos dois lados, um dojizão ou até algo desse tipo, ele já fica um pouco mais esquisito, mas ainda assim está acima da média e esse candle aqui está mandando. Como eu falei, é muito importante que em algum momento ele rompa esse candle aqui para ativar uma compra aí de 8 pontos, né? Então ele tem que romper esse cara aqui para tentar projetar aí pelo menos 1 para cima, e aí a gente chegaria facilmente lá nos R$100. Então essa região é uma região de briga do milho, então a gente está aqui entre 95 e R$100, é uma região de briga, pode ser que ele lateralize um pouco aqui, mas não dá para a gente prever o futuro e nem ficar tentando prever, né? Mas se eu colocar aqui no gráfico diário, a gente vê, ó, que ele fez aqui, hoje é quarta, então aqui foi terça, na segunda-feira, um candle bem bonito, e aí eu estou comprado no milho, tá? Principalmente pelo fato de que, por ter feito esse movimento, esse candle bem bonito aqui. Então na segunda-feira ele, vindo um movimento de alta, numa correção, perdeu aqui, deixou um pavio ali de 3 pontos,
voltou para cima da média e fez um candle branco forte, bonito. Na terça-feira rompeu ele. Então, se a gente pegar, né, esses 2 dias, esses 3 dias aqui, ó, que mostram uma queda, depois uma volta forte e um rompimento para cima, isso aqui indica um movimento de força, tá? Principalmente depois de toda essa quedinha aqui. Então tem uma defesa muito grande aqui e com esse rompimento aqui para cima ajudou. Então basicamente o que eu fiz? Eu comprei milho e estou posicionado comprado. Comprei basicamente onde ele está aqui. Então se eu botar aqui no CCMK, que é onde eu estou posicionado, lembrando, né, aqui está a conta demo, mas é que eu opero lá pela outra corretora, na outra plataforma, e sempre que eu clico uma operação lá, eu boto uma aqui na demo, porque eu controlo, eu fico olhando aqui no Profit Pro. Então, ó, tô negativo agora em R$36, cheguei a estar positivo, deixa eu puxar aqui para poder ver, cheguei a estar positivo ali, 460 e poucos pila, tá? Então, com base nisso, eu ainda estou comprado aqui. Dei uma chacoalhada no dia de hoje aqui, mas sigo firme e forte na compra, porque eu acho que o movimento ainda é bonito. Não é porque ele voltou um pouco que eu vou sair encerrando a posição. A minha ideia inicial era que ele ia subir aqui, depois principalmente desse candle aqui, que eu achei interessante, nada mudou. Só bateu lá e voltou um pouco. Ele chegou aqui, né, próximo à região do topo anterior. Tá travando meu profit aqui. Chegou aqui, ó, lá na região do topo anterior, que foi essa região aqui. Então nada mais esperado de uma paulada para baixo. Claro que aqui teve outros fatores que influenciaram. Teve lá o Federal Reserve, o famoso Fed, falando hoje que isso deu uma paulada no Ibov para cima e tocou o dólar para baixo, e aí isso deu uma chacoalhada tanto no milho quanto no boi, porque são commodities e as commodities são cotadas em dólar. Então isso deu uma balançada lá. Eu nem cheguei a olhar o discurso do Powell, então eu olho no YouTube lá, pego lá e sento no sofá e boto para assistir o discurso dele, para ver se mudou alguma coisa. Mas parece que ele manteve a taxa de juros lá e está preocupado com a questão da inflação. Isso já era uma coisa prevista, então não mudou muita coisa. Aqui também vai sair a questão da taxa de juros, da Selic, bem provável que aumentem aí meio ponto percentual. Tem gente que já está falando que vai aumentar 0,75, mas bem provável que aumente meio ponto percentual da nossa taxa de juros aqui. É a forma de tentar controlar as coisas, mas infelizmente aumentar a taxa de juros tem seus prós, mas tem muitos contras também. Beleza? Então o milho segue aí, eu sigo comprado, estou 36 pila negativo, estou projetando um stop aqui abaixo desse candle, seria um stop já aceitável, ideal mesmo seria aqui atrás, só que fica um stop caro. Então aqui abaixo desse candle já é um stop aceitável, até mesmo aqui também é um stop aceitável. Beleza? Claro que há uma possibilidade, nem tudo sempre são flores. Se a gente olhar aqui, ó, pensa o seguinte, que ele pode fazer um movimento que é o que? Deixa eu botar aqui na seta, vamos botar a cor amarela. Meu profit está tudo se piscando aqui. Ele pode ter subido, caído aqui, então vamos botar lá embaixo. Volta, aí deixou esse doji aqui, ele pode romper esse doji para baixo e vir para baixo. Faz um candle preto forte aqui, né? O famoso candle de sinal, porque é um candle de sinal de venda. Se ele fizer romper esse doji para baixo e fizer um candle preto forte aqui, aí eu entendo, e romper, né? Tem que fazer um candle preto aqui e no próximo candle ainda ele tem que perder esse fundo. Aí eu entendo o que ele está fazendo. Se ele fizer esse movimento, eu entendo. Está complicada a coisa aqui no meu profit. Então eu entendo que ele possa fazer um topo duplo aqui e cair. E aí a gente teria um topo duplo numa região de topo, perto de uma resistência muito grande, que seria lá os R$100, com um candle de sinal forte para baixo, rompendo esse candle. Nessa situação, eu pensaria em vender. Se eu penso em vender, não tem cabimento nenhum eu ficar comprado na posição, né? Porque se eu quero vender, se eu fosse entrar naquele momento, eu queria vender, então se eu estou comprado, o que me resta é encerrar a posição ou até mesmo inverter a mão.
Então tem que ficar de olho. Quero que ele suba para ir embora? Quero, porque eu estou comprado. Mas se ele virar para baixo, já fica pensando talvez em até uma venda mais adiante. Mas claro, isso é tudo ideia. A tendência de alta, seja no gráfico diário, seja no gráfico semanal. No gráfico de 60 minutos, a tendência ainda é de alta, só está numa correção aqui, né? Então, ele furou a média para baixo, fez um pavio aqui. Inclusive, esse candle aqui se romper para cima aqui, pode novamente acionar uma compra aqui de um ponto e pouco para cima e a gente volta aonde? Para o topo. Então, nada ainda para se preocupar. Claro, se amanhã e sexta cair e não parar de cair, aí a coisa muda. Ele pode fazer algo desse tipo aqui, ó. Então, olha o tamanho desse paviozão que ele fez aqui, por exemplo. Fez um pavio de 2 pontos. Então, aqui entre topo e fundo, ele caiu 5 pontos. Então, tem que tomar uma certa cautela. Não dá para ficar bobeando. Já o boi, BGI, vamos lá, BGI FUT. Vou botar o gráfico semanal primeiro. O candles no gráfico semanal seguem numa tendência de alta, porém está fazendo aqui um movimento não muito bonito para um topo, né? Que seria um candle com maior parte vendedora, deixando uma sombra superior muito forte, numa região que é uma região que obviamente seria uma briga, que é lá na volta dos R$300. Então pode o boi estar indicando um movimento de beleza. Cansei de subir tanto, talvez eu dê uma descansada. Então ele vem subindo aí há 70 dias, então talvez ele dê uma descansada e pare um pouco de 70 dias só. Bom, então talvez ele dê uma descansada e pelo menos venha aqui na média ou lateralize um pouco. Pode haver essa possibilidade? Pode. Lembrando que hoje é quarta, ainda tem 2 dias para fechar a semana. E o boi pode simplesmente amanhã ou depois subir e fechar esse candle na máxima e esquece tudo que eu falei agora. Tá? Mas se a gente colocar aqui no gráfico diário, a gente vê o dia de hoje, né? Antes de ontem, vamos lá, segunda-feira, ele subiu, fez um rompimento forte, depois fez 2 dias aqui, um candle lateral, mas ainda assim nós tivemos a mínima dele mais alta que a mínima anterior e a máxima dele mais alta que a máxima anterior. Então ainda é uma tendência de alta. Hoje a coisa mudou um pouco, ele rompeu a máxima, começou o dia rompendo a máxima, porém virou para baixo depois e a hora que o dólar pesou também, ele pesou aqui, perdeu, chegou a perder quase 5 pontos aqui, 4,6 pontos. Se a gente olhar no gráfico de 60 minutos, deu para ver que ele caiu, fez um repiquezinho, tocou na média e caiu. Média móvel de 8 já virou para baixo, obviamente. Está chegando próximo aqui a média móvel de 80. O after dele, que é esse candle aqui, está tentando subir, tem volume comprador entrando aqui. Então está tentando voltar lá para cima dos 307, 308, que é onde ele estava. Mas vamos ver amanhã. Né? Ele tocou aqui, né, nessa regiãozinha de topo aqui, ó. Chegou perto dela aqui, que foi basicamente fechar esse gap aqui do dia 12 para 13, ele deixou um gap aqui de 0,3 pontos. Ele chegou próximo a essa região. Ainda não chegou lá, mas chegou próximo. Se a gente chegar no gráfico diário, dá para ver aqui, ele tinha deixado um gap entre esse candle e esse candle. Então hoje ele não chegou a fechar, mas chegou próximo a fechar. Lembrando que no gráfico diário ele segue acima da média móvel de 8. Então quem faz compras pela média móvel de 8, aqui seria um ponto de compra, inclusive, não de venda. Por quê? Porque ele veio aqui e recuou, então se vai bater lá em cima de novo, é muito melhor estar comprado aqui do que estar comprado aqui, concorda? Então, aqui seria um ponto de compra, não de venda. Eu encerrei a posição que eu estava comprado, então eu tinha feito um trade aqui atrás, peguei essa alta aqui, foi uma alta boa, aí o boi deu uma balançada, ontem terminou no 0 a 0, aí hoje eu tinha estrangulado o meu stop justamente para não... na verdade, ontem eu tinha estrangulado o meu stop, ele saiu fora, voltou, e aí hoje eu acabei entrando de novo. Não sei se eu entrei hoje ou entrei ontem agora. Acho que eu entrei hoje. Hoje eu acabei entrando de novo no início do dia, ele subiu um pouco e quando voltou e perdeu um pouco de novo, eu pulei fora porque eu entendi que não era um momento bom para comprar. Então ele, nesse candle aqui ele já me tirou, tinha botado um stop aqui abaixo do dia, um pouco, eu não coloco sempre no fechamento, eu coloco alguns ticks abaixo aqui, boto alguns centavos abaixo aqui,
Claro que não dá para botar em 307,77 porque ele funciona de 5 em 5 centavos, mas eu boto alguns centavos abaixo. Aí ele bateu, pegou meu stop, depois virou, até chegou a voltar um pouco aqui, eu fiquei pensando, mas não. Por quê? Porque eu entendi aqui, ele bateu nesse movimento aqui, bateu nesse fundo, nesse topo, se furasse esse topo para baixo, poderia ser bem provável que ele voltasse. Ah, mas por que tu não seguiu comprado, se está numa tendência de alta, tá lá em cima? Porque eu comprei aqui querendo que andasse. Ele fez esse candle, ontem ele fez esse aqui, eu queria que ele rompesse aqui e andasse. Ele rompeu e não andou. Então a minha estratégia não funcionou nesse caso. Eu poderia comprar de novo aqui, mas seria uma outra estratégia. Lembrando que eu compraria por média, lá eu comprei justamente o price action, lá no tempo gráfico menor até, para tentar andar. Inclusive, uma coisa interessante que vocês também podem pensar é o seguinte: as operações de day trade, de swing trade de vocês. Você sabe que existe uma isenção de imposto de renda, né, para swing trade lá de 20 mil reais. E também, o principal, que é o que eu quero falar, é que quando a gente fecha um mês no prejuízo, seja no day trade ou no swing trade, a gente paga, a gente consegue compensar esse prejuízo para frente. Então, uma coisa interessante, se eu estou tomando bastante stop em day trade, muitas vezes eu acabo ficando com um ganho mensal menor no day trade do que no swing trade. Então eu procuro até mesmo fazer operações de day trade vencedoras, ou procuro operações day trade que, por mais que eu pense num swing trade, eu acabo encerrando ela no day trade, nem que seja vou já comprar de novo, vou vender de novo na mesma ponta. Por quê? Porque aí eu consigo compensar meu prejuízo e pago menos imposto no final do mês. Então tem toda essa logística. Então uma coisa que eu faço muito é entrar em operações, seja no milho, seja no boi, principalmente no boi. Se vocês forem olhar meus vídeos, acho que 70% ou 80% dos meus stops no boi acaba sendo no mesmo dia. Tá? Nunca acontece, obviamente, de um dia para o outro, 2, 3 dias, mas a grande maioria é no mesmo dia. Não que eu esteja operando day trade, eu opero swing trade, eu gosto de ficar comprado 3, 4, 5 dias. Porém, eu geralmente gosto de comprar naquele momento que eu acho que agora vai. E muitas vezes é aquele momento quando vai. E aí vocês viram a operação que eu fiz no milho algumas semanas atrás, que eu comprei no outro dia ele subiu, que eu achava, não, agora vai. E aí foi, obviamente que nem sempre eu acerto. E aí quando eu erro, ele finge que vai e não vai, né? Que nem foi o boi. Ele rompeu e voltou com força, ou seja, errei. E aí ele pega o meu stop e sai no day trade com stop. E aí isso me dá margem, né, porque eu tomei em prejuízo, para eu operar, por exemplo, day trade índice futuro, ou dólar, ou até mesmo ações, ou até no milho, no boi, e compensar esses prejuízos com as perdas. Então imagina fechar o mês day trade negativo, porém eu fizer um monte de operações positivas no swing trade, eu vou pagar uma DARF maior no swing trade. Só que se eu tivesse pego essas operações de swing trade e feito elas em day trade, encerrado ela no final do dia, ou até mesmo, comprei boi, subiu, eu encerro no final do dia, no outro dia continua subindo, eu compro de novo. Às vezes eu perco o gap de um dia para o outro, beleza, mas muitas vezes esse gap é menor do que o imposto que eu pagaria. Então tem essa logística aí que é bom pensar e ficar de olho. Eu vejo muita gente fechar o mês com 3, 4 mil reais de prejuízo no day trade e 10, 15 mil reais de lucro no swing trade. Eu falo, cara, por que tu não procura fazer mais? Puxa teu swing trade para day trade, tenta deixar a conta no 0 a 0, que às vezes faz um teste, obviamente, às vezes não compensa, mas vê se não vai conseguir pagar menos imposto. Porque fica com um buraco numa ponta, outra ponta muito cheia e tu paga o imposto num tantão. Como tu poderia pegar isso aqui, encher aqui e pegar um postinho pequenininho. Basicamente, essa é uma questão que vale a pena prestar atenção. Mas segue o boi, tendência de alta. Vamos falar do café, que eu sempre falo depois do boi. Estou de fora do café, mas olha lá. Segue nessa regiãozinha chata aqui, que é a região próxima ali ao meio do canal. Então, como eu falei, né, dá vontade de comprar aqui? Dá vontade de comprar. Mas o cara que comprar aqui tem que tentar entender que ele pode simplesmente fazer esse movimento aqui, ó, só que aqui embaixo. Ou seja, ficar
no canalzinho, na banda inferior do canal aqui, que seria aqui nessa região. Então, por isso que eu não comprei ali, principalmente esse candle aqui seria um candle comprador bom, ele chegou a andar, porém o stop dele é um stop alto e não vejo um lucro bom baseado nisso. Então, por isso que eu fiquei de fora dessa operação. Depois aqui muito pavio também não me agradei. É que nem eu acabei de falar, eu gosto de comprar em pontos que agora vai, né? Ou vai ou racha. Então eu não enxerguei isso no café ainda. Por exemplo, aqui atrás seria um ponto bom. Aqui eu poderia ter comprado, colocado um stop aqui atrás. No outro dia, se ele estopasse aqui, seria um stop praticamente no day trade, né? Compra rompendo aqui se voltar. Mas e aí depois ele foi embora, deu um alvo, 2, 3 para 1, tranquilamente aqui, show de bola de operação. Beleza, não é sempre que aparece. Então esse tipo de operação é muito bom. Então por eu fico esperando. Se ele vir aqui bater aqui no fundinho do canal de novo e deixar um candle pagável, um ingresso pagável, que seria o tamanho do stop, aí quem sabe eu entro na operação. Esse ingresso aqui estava muito caro e eu não pude ir nesse evento, deixei esse evento de lado. Pode ser que eu fique contente com isso, porque vai que ele volte. Ou pode ser que eu me arrependa depois, mas eu sigo a estratégia. Mas a tendência de alta, gráfico semanal, essa semana está fazendo um doji, mas é um doji lá em cima, depois de um candle forte de alta. Chegou a romper ele, mas tem que fechar acima para ser interessante. Não pode fechar muito abaixo, mas ainda assim pode ser um candle de continuidade. Beleza? A soja está apanhando forte nessa região aqui. Gráfico semanal, ela segue na mesma região de ontem, inclusive no gráfico diário. Né? Ontem ela subiu aqui, hoje ela abriu aqui embaixo, deu uma balançadinha e fechou um pouquinho abaixo. Até que a soja caiu lá 0,38. Mais uma representatividade aqui muito pequena em relação ao cenário que ela está. Então ela segue firme e forte aqui, ainda vai pelo jeito ficar brigando nessa região um bom tempo. E aquilo que eu falei, se a soja despencar, pode ser que puxe o milho. Se a soja subir muito forte, pode ser que puxe o milho também. Então tem que ficar prestando atenção. Eu não opero soja devido à baixíssima liquidez. Então é um ativo que eu não gosto de operar. Acho que tem coisas melhores para a gente colocar o dinheiro do que a soja. Claro que quem lá planta soja ou algo do tipo conhece muito o mercado de soja, é outra história. Eu prefiro conhecer mais o milho do que a soja. Beleza? Já o dólar, olha o que o dólar fez hoje. O dólar no diário fez um candle preto forte. Então lembra que eu falei ontem, né, da região dos 50%, que foi bem aqui nessa linha aqui, que o dólar poderia fazer um movimento, né, que seria lá um movimento de projeção de Fibonacci, né? É 50% dessa perna, que poderia fazer isso aqui, voltar até lá os 50% e virar para baixo. Hoje ele tentou chegar lá nos 50%, mas o Fed não deixou, então ele virou para baixo, bateu e veio embora. Claro, tá aqui, né? Não tá aqui ainda. Mas essa teoria de voltar até 50% da perna anterior é bem normal, isso não é nada fora da realidade. Olha aqui esse candle semanal aqui. Se a gente puxar aqui, vamos pegar aqui, projeção de Fibonacci, tá? Não era essa aqui que eu quero também. Outra coisa, eu quero aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, preço. Pega aqui os 50% dele, daria ali, ó. Na verdade eu até botei a linha no lugar errado. Daria basicamente onde ele bateu lá. Então, ou seja, considerando que esse candle é um candle vendedor, ele subiu até a metade dele, então o cara que enxerga ele como quer operar esse candle, uma posição de venda seria exatamente aqui onde ele bateu lá no topo. Obviamente que colocar uma ordem lá no topo é muito mais sorte do que juízo, mas poderia marcar aquela região e ficar de olho. Quando chegasse perto daquela região, poderia ter vendido, botar, sei lá, no gráfico de 60 minutos. E aqui nessa abertura de hoje, em algum momento, principalmente quando ele veio e fez isso aqui, perdeu esse fundo, poderia ter vendido. Ia estar lá 40 pontos abaixo dos 50%, mas se a gente pegar aqui no semanal e puxar o tamanho dessa barra aqui, nós temos aí 340 pontos. Se ele vendeu aqui, ele poderia chegar aqui a 5,30 e pouco, R$ 5,30.
Então teria um alvo aí de 300 pontos para baixo. Fácil, né? O certo seria vir aqui embaixo, o tamanho dessa barra inteira, que seria aqui nos 5,20 mais ou menos. Mas é uma estratégia, funciona para gráfico mensal, diário, semanal, 10 minutos, 5 minutos, o que vocês quiserem. Funciona. Sempre vai funcionar? Não. Muitas vezes ele bate, vai lá, nem chegou aqui nos 50%, semana que vem ele sobe e vai embora. Né? Mas é uma forma de quê? De tentar operar uma barra maior com um stop menor. Ou seja, em vez de operar o rompimento aqui embaixo com um stop aqui atrás, eu tento vender os 50% dela e boto um stop atrás dela igual, e aí fica mais barato o meu stop. Então eu consigo fazer uma relação risco-retorno bem mais interessante. Beleza? Mas o dólar, ó, ele segue aqui nessa região de consolidação um bom tempo. Tá aqui, bateu na média, subiu, e aqui está acima da média, então ele ainda está numa tendência de alta, mas claro que esse gráfico semanal forte de venda é um gráfico vendedor que precisa ser acionado, ainda não foi. Da mesma forma, deixa eu só botar aqui no, olha os 5 minutos, o que foi o Fed hoje, estava aqui andando de lado, caindo um pouquinho, abriu com gap até, quando começaram a falar lá, o dólar simplesmente virou para baixo e foi embora, né? Caiu aqui bastante. Então o movimento maior dele foi aqui depois das 15 horas que começaram a falar. E aí, por exemplo, se a gente olhar aqui o Ibov, é a mesma coisa que eu falo. Se a gente botar no gráfico semanal, o que eu já falo há alguns dias? Eu falei agora ali do candle vendedor do dólar, mas olha o candle comprador do Ibov. É a mesma coisa, né? Ele acionou hoje aqui esse candle comprador, então a partir de agora a gente pode imaginar que pode, não é 100% certo, o Ibov subir e chegar lá nos 130 mil pontos. Ah, vai acontecer assim numa linha reta, subindo bonito sem parar, que nem foi aqui atrás? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser porque ele vinha numa tendência de baixa no semanal. Se a gente olhar o gráfico mensal do Ibovespa, se a gente olhar o gráfico mensal do Ibovespa, olha isso aqui. Ele fez dois candles vendedor forte, agora nesse candle de mensal desse mês ele está virando para cima com força aqui, está subindo 8,5%. Então tanto é que eu falei semana passada, não sei se vocês viram, eu comprei uma posição na minha carteira de BOVA11, ou seja, comprei Ibovespa. Se caso as minhas ações performassem muito mal, eu em algum percentual eu ia ter uma certa aderência ao Ibovespa. Então eu conseguiria performar melhor que o Ibovespa se eu conseguisse performar boa parte igual e outras melhores. Então eu comprei porque eu enxergava um cenário um pouco altista. Olha aqui, ele fez esse pivô, subiu, está fazendo um pivô e está subindo. Tocou na média do mensal e vai embora. Se vai acontecer isso, eu não sei. Mas com essa subida de hoje, ele conseguiu acionar esse candle aqui e aí fica interessante. Se na próxima semana, claro, hoje é quarta, ainda tem 2 dias para acabar a semana. Ele tem que fechar, se hoje fosse sexta seria bonito. Ele tem que fechar assim. E aí na próxima semana romper essa linha aqui. Se ele romper essa linha aqui, aí fica legal. Claro, não vai achar que ele vai subir em linha reta sem parar. Então é bem provável que suba aqui, aí encontre uma resistência aqui no fundo desse candle preto forte ou até aqui nesse topo. Então talvez encontre uma resistência nessa região, caia um pouco, e aí se realmente for subir ele vai embora. Se ele fizer isso, ele marca aqui ó, um fundo duplo, daqueles que eu gosto. Um fundo duplo, aonde a segunda parte do fundo é uma parte mais alta, e aí se ele fizer um candle desse estilo, um candle de sinal aqui, ele vai embora. Quem gosta de figura, isso aqui nada mais é do que um ombro, cabeça, ombro invertido. Mas eu enxergo como uma OED e depois no fundo duplo. Falei no vídeo de ontem, né? Então quem quiser ver o vídeo de ontem, tá lá. Beleza? Então, e aí se a gente olhar aqui no gráfico diário, ó, dá para ver esse dia de hoje fazendo esse rompimento. Olha como ele não queria romper. Né? Quantos dias aqui vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele não queria romper esse candle. Aí hoje quando rompeu, foi embora. E aí até tá aqui a projeção aqui de risco-retorno. E o alvo disso aqui tá lá em cima. Então tem que prestar atenção que pode ser um ponto interessante para o Ibovespa. Inclusive vou puxar
uma linha aqui e já vou deixar aqui para o dia de amanhã um pouquinho acima. Se romper essa linha, talvez fique interessante. Claro que o Fed dando estímulos e tudo mais, era bem esperado que a bolsa fosse subir. Então algumas posições que estavam lá no fundo, eu comecei a aumentar um pouquinho a mão na carteira. Então é bem provável que eu faça uma certa rotação ali e tire um pouco das minhas garantias de milho e boi ou qualquer outro tipo de derivativo e coloque um pouco mais em ações ou até mesmo tirar um pouco de caixa, colocar em ações, encerrar algumas coisas que não estão muito boas, que pelo jeito não vai andar, para tentar pegar minha carteira e direcionar para alta. Eu quero pegar esse movimento. E aí se lá em cima começar a enrolar, eu realizo e aí começa a virar para baixo. Aí dependendo como é que vai estar os derivativos, eu posso migrar. Então eu vou constantemente fazendo essa rotação, né, seja de caixa, seja de carteira de ações swing trade ou ações mais position, assim, por um tempo maior e até mesmo lá nos minhas garantias. Então eu vou sempre rodando, sempre de olho em tudo. Eu não fico só focado no milho, no boi, não fico só focado em swing trade, não fico só focado em day trade. Eu acho que o cara que se dá bem ao longo da vida, ele consegue enxergar oportunidades em várias coisas e sempre tem que ter a possibilidade de conseguir fazer operações em todas. Eu fiz 2, 3 operações no milho esse mês, a maior parte delas foi com lucro bom, tomei stop também, estou com uma aberta praticamente no 0 a 0 e no boi eu fiz uma boa, depois tomei um stop hoje, então beleza, não tem problema nenhum, tá tudo certo ainda. E aí eu vou aproveitar agora um pouco da subida do Ibov, se subir, né? Então não dá para ver. E aí eu posso fazer umas vendas no dólar também, enfim, várias coisas interessantes. Aí olhar algumas coisas em opções antes dessa subida. Então o mercado começa a ficar interessante com essa sinalização e quem sabe tomar uma tendência. E aí quando toma tendência, tudo fica bonito, tudo fica fácil, todo mundo ganha dinheiro com tendência. Então preste atenção nisso, fiquem de olho. Beleza? E aí, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui no YouTube rapidinho. Que eu estava fazendo aqui o conteúdo que eu estou criando para vocês do milho. E acho que vai ficar bem legal. Acho que vai ficar bem legal. Quer dizer, acho não, tenho certeza, né? Vamos ver aqui. Bom, já fiquei com um pouco de pena agora aqui. Depois de mais um mês acompanhando o milho, várias entradas no simulador, hoje fiz minha primeira entrada na conta real. O Ramon falou lá. Vamos acreditar nessa alta pro game. Caso não, meu stop estará lá todas as manhãs. Obrigado pelo vídeo. Ramon, eu acho que depois dessa queda de hoje, não sei aonde é que estava o teu stop, né? Que ele deu uma chacoalhadinha hoje. Olha no after ele voltando já. Então aqui eu tô negativo aqui, mas no after eu estaria, se eu considerar o after aqui, estou positivo em 184 pila com o contrato. Então, dependendo de onde estava o teu stop, pode ter sido estopado hoje. Então dá uma pena. Primeira operação na conta real, o cara já tomar um stop logo de cara não é legal. Mas se ainda está posicionado, tá voltando aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Mas faz parte, faz parte. No final das contas dá tudo certo. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Não, só o Lucas falou de rolagem, mas eu já respondi nos outros vídeos. E basicamente era isso. Valeu, pessoal. Obrigadão, um abraço. Um bom resto de semana para vocês aí. Tchau.